fez a consagração a Nossa Senhora, começou a rezar o texto, mudaram completamente de vida aqui em Fortaleza, né? Nós temos mais de 100 depoimentos de pessoas católicas que mudaram as suas atitudes pessoais de vida depois de um texto de Nossa Senhora. Começaram a seguir, começaram a fazer a consagração, começaram a rezar o texto, e o discernimento do Espírito Santo foi mostrando a eles o caminho que deveria ser feito, né? Teve também 12 ateus que também se converteram com essa missão de Nossa Senhora aqui em Fortaleza, 19 protestantes e 36 espíritas, que também, eu não falei nada sobre o assunto, olharam para Nossa Senhora deu a iluminação para eles, o que eles deveriam abandonar, queimaram tudo, literalmente mesmo, queimar mesmo, né? Uns jogaram no livro, vários livros assim, e falaram assim, hoje eu vou ser católico mesmo. E interessante, quando eles se convertem, não fica aquele negócio meia boca não, viu? Olha, eles compram aquele catecismo, e nem é o resumo, eles compram o catecismo mesmo. E vão, né, e começam a praticar tudo que está ali, né? Teve até a senhora aqui que tinha feito um negócio para o TBB, não lembro se era ligação, que foi, alguma coisa, né? Quando ela leu no catecismo que não podia, ela foi lá e fez uma cirurgia para desfazer, né? Para poder estar de acordo com a lei católica. Ela falou, não, virou assim, a família dela ficou até um pouco assim, se não está exagerando, ela até falar comigo, né? Olha, a gente queria que ela fosse católica, mas agora está católica demais. Né? Roupa, mudou tudo, né? Só usando saia agora até hoje tal. Outro dia ela me ligou, Wesley, eu quero contar uma graça para você. Eu falei, bom, a mulher já reza o rosário todo dia, mudou a roupa, já está com o 6º, 7º filho já, né, tal. Que mais que essa mulher vai, né? Agora eu estou tendo a graça de comungar a Eucaristia diariamente. Antes eu não estava conseguindo diariamente, era 3 vezes na semana, ou só no sábado e no domingo. Agora estou conseguindo de segunda a segunda, e lá na prainha, 5 horas da tarde, 5h30, saio do meu trabalho, que eu tenho uma empresa. Saio do meu trabalho, estiver fazendo lá, eu já interrompo tudo e vou para a prainha e vou comungar. Pronto. Entendeu? Então, às vezes é uma pessoa, né? Bem interessante, né? Agora, no começo da conversão dela, teve uma coisa curiosa, que eu achei um pouco pitoresco, né? Sempre ela me ligava no começo, principalmente, que ela tinha muitas dúvidas na cabeça, né? E ela me ligou uma vez e falou assim, olha, tu vai se aí, tá acontecendo umas coisas assim meio pesadas aqui em casa, tá meio ruim uma coisa e outra e tal, etc. Tanto o lado convívio como o lado financeiro tá um pouco ruim. E na hora me veio na mente uma cama, uma cabeceira de uma cama, com um texto pendurado, e veio assim, 6 meses. Aí eu falei pra ela assim, tudo bem, mas diga uma coisa, você tá rezando o texto todo dia? E todo mundo sempre responde, tô! Principalmente mulher, né? Sempre tem. Tô, sim. Eu falei, se você tá rezando o texto, por que o seu texto tá encostado na cabeceira da sua cama há 6 meses? Não sei o que e tal. Então tá bom, tá. Desligou o telefone. Naquela época eu não tinha, né? Daqui a pouco de novo. Como é que você sabia que faz 6 meses? E eu fui olhando, entrei no meu quarto, o texto estava exatamente assim. Eu não me lembrava que o texto estava na cabeceira da cama, e você sabia que estava na cabeceira da cama. Eu falei, não sei, foi Nossa Senhora que mostrou, né? Então, aí depois eu falei, então se a senhora quer que a coisa ande, volte a rezar o texto como você estava rezando. Quando você estava rezando o texto não estava indo tudo melhorando, tá? Então volte a rezar, né? Logicamente, a gente não promete, a gente não é igual certas igrejas protestantes, né? Olha, é o Deus da, como é que fala? Deus da fortuna, né? Deus vai novena para conseguir dinheiro, para conseguir... Nosso Deus não tem nada a ver com isso. Ele está vendo a nossa salvação, né? E o próprio Jesus falou o seguinte, cuide do reino dos céus e o restante vos será dado por acréscimo. E tem gente que só quer o acréscimo e não quer o reino dos céus. Aí a coisa não dá certo. Então primeiro temos que cuidar do reino dos céus. E às vezes Deus permite, a história da santa de hoje, Santa Elizabeth, né? Ou Santa Isabel da Hungria, é a mesma pessoa, né? A história dela é de ficar assim, as provações que ela passou, mas nunca ela murmurou contra Deus, né? Eu ouvi falar de hoje é o dia dela, Santa Elizabeth. Lá perto da igreja de São Gerardo tem uma casa delas, da fundadora delas, essa mulher é a rainha, ela é a rainha. Ela é a rainha, só que o rei, o esposo dela, foi para a cruzada. Na cruzada ele veio a falecer. Quem assumiu o trono, porque os filhos dela eram muito crianças, foi o cunhado. O cunhado, não querendo que os filhos dela herdassem o trono, exilou ela e proibiu todo mundo ali da região de dar
asilo a ela. Ela não podia dormir nem sequer no celeiro dos animais, do pessoal ali, e nem podia dar comida para ela. E ficou na miséria, sem nada. Imagina uma rainha que está no palácio, tem tudo. Então. E o mais curioso da história, todo santo dia, quando ela era rainha, ela descia e trazia as moedas. Até o pessoal os nobres do palácio eram revoltados com ela, os administradores, porque tudo ela dava para os pobres. E a pessoa estava passando dificuldade, ela ia lá e ajudava. Se não era em dinheiro, era em comida, era pouco, não sei o quê. Ela sempre ajudava todo mundo. Aí quando o falso rei, né, deserdou ela e botou ela para correr para a rua, com 4 filhos pequenos, né? Bom, tranquilo. Todo mundo aqui do vilarejo de volta foi ajudado por mim. Não tem uma pessoa que não precisou e que ela não tem ajudado. Todo mundo precisa de uma ajuda, ela ajudou. Bom, ela foi de porta em porta. Adivinha? Quantos ajudaram ela? Porque uma coisa, se ela não tivesse ajudado ninguém, a pessoa até entende, né? Aí você faz, durante anos, não foi um dia, durante anos, você faz favor. Ajuda aquela pessoa, tá? O dia que você precisa, a pessoa simplesmente fecha a porta. Tá certo que quem ajudasse ela seria punido pelo rei, e provavelmente seria punido com a vida, né? Naquela época, era corte as cabeças, né? Era assim, né? Eu aquele desenho animado da Alice no País da Maravilha, né? Mas, o que aconteceu? Ela se revoltou? Não. Ela disse que compreendia que eles não ajudassem elas, mas não compreendia que elas não ajudassem as crianças, porque a ordem do rei era para ela, não era para os filhos dela. Ela conseguiu convencer 4 famílias diferentes para ficar com os filhos até que a coisa se resolvesse. Então essas famílias ficaram com os filhos dela, uma em cada família, né? E só teve uma pessoa que teve coragem de não deixar ela dormir no relento. Adivinha quem era? Hã? Não, uma pessoa da terra ali, da comunidade, da aldeia. Quem era essa pessoa? O padre. Tinha padre, né? O confessor dela, inclusive, né? Ele disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou acolher aqui, o padre não acolheu da casa, não. Assim, olha, tem ali um puxadinho, que é dos porcos. Aí você bota ali uma palhazinha ali no canto e dorme. Se o rei ficar sabendo, vai saber que tá dormindo junto com os porcos, eu acho que ele não vai falar nada, não. E realmente o rei ficou sabendo, né? Tá no meio dos porcos. Ah, então, mais humilhante ainda, deixa ela lá. Não precisa punir o padre, não. Entendeu? Negócio feio, né? Bom, o pai dela, que era rei, ficou sabendo, mandou uma carta pro cunhado dela, falando, ó, ou você dá um lugar para morar num castelo, ou então é guerra, né? Como o pai dela era poderoso poderoso que eu digo assim, militarmente. Aí ele ficou com receio, mesmo porque quando ele convocou os cavaleiros dele, os cavaleiros disseram, não vai lutar contra ele não. E quando chegou os outros cavaleiros das cruzadas, que estavam lutando com o marido dela, ficaram indignados. E aí botaram ela no castelo, com os filhos de novo e tal, mas isso já tinha passado o quê? Mais de 2 anos. Né? 2 anos dormindo no chiqueiro e vivendo de esmola. Aí ela voltou para o castelo, sabe o que ela fez? Ela entrou para a ordem terceira dos franciscanos, abriu uma congregação religiosa para ajudar e acolher os pobres. E o que era para ser um castelo, virou uma casa de acolhida aos viajantes e aqueles que estavam em estado de, como é que fala? Extrema pobreza. Tem um nome aí que, estado de mendicância, né? E aí essa ordem até hoje existe, tem até aqui em Fortaleza, né? A ordem de Santa Elizabeth. Entendeu? Bonito, né? Ali perto da igreja de São Gerardo. Sabia que tem essa ordem aqui? Né? E quando a gente passa de manhã, 9 horas da manhã, tá a filinha lá do pessoal aqui, morador de rua, para dar o café da manhã e o pão. E à tarde tem um lanche também. Né? Bom, mas aí para vocês verem como é. Ah? O Pão de São Francisco. Pão de São Francisco, ou Pão de Santo Antônio, né? Também é reconhecido. Mas só para vocês terem noção, né? Como quando a gente é fiel a Deus, às vezes a gente passa por essas provações. Então ela que era rainha, fiel a Deus, muito santa, por ser santa, caiu na extrema pobreza por perseguição. Depois, passou 1 ano ou 2 anos, Deus recuperou o que era dela por direito, porém ela continuou vivendo em estado de pobreza por opção.
por vontade, para poder dar o exemplo e para poder ajudar os mais necessitados. É interessante essa história, né? Para mostrar. Então, a gente vê que muitas vezes, muita gente que quer rezar para o Deus da fartura, né? E não é o nosso Deus, né? O próprio Filho de Deus nasceu aonde? Numa gruta, né? Isolado de todo mundo. O que aconteceu com ela, aconteceu com São José também. Quando São José foi em Belém, não estava falando com pessoas estranhas. Belém era tudo conhecido dele, era amigo, era parente, era tio, era primo. Provavelmente tinha irmãos também em Belém. E todos fecharam a porta na casa de São José para não receber São José com uma mulher grávida, que era Maria. E Jesus foi nascer aonde? Numa gruta fria em Belém. Depois chamou os pastores, vamos chamar os pastores, para colher melhor a Sagrada Família. E depois veio os Reis Magos, não no mesmo dia. Né? Se vocês prestarem atenção, quando os Reis Magos chegaram, eles já estavam numa casa e abriram a porta da casa, e segundo a narração, acho que de São Marcos, não lembro agora qual, onde disse, e abriram a porta da casa e estava Nossa Senhora sentada com seu filho no colo para receber os Reis Magos. Interessante, né? Então já tinham conseguido uma casa para lá. Ela ficou por volta de 2 anos ali. Bom, mas quem que deu esse apoio para ela? Os pastores. Aí os Reis Magos, o que o Reis Magos deixou para eles foi um apoio para eles irem para onde? Fugir para o Egito. Então ali houve o quê? Houve a ajuda da divina providência, mas passou pela dificuldade, né? Para dar o exemplo. E aí o Filho de Deus morre aonde? Na cruz. Como um banco e tendo 2 bandidos do lado. Na época, né? Suprema humilhação. E quem era ele? O Filho de Deus. Que ressuscitou depois e mostrou toda a sua glória. Mas, se ele é o Filho de Deus e passou por tudo que passou, quem sou eu para reclamar? Né? Quem sou eu para reclamar? Então, se as coisas estão assim, bom, tem que fazer igual a Nossa Senhora. Agora estou na gruta fria, mas eu vou confiar, deixa acontecer, vou rezar e Deus proverá. E depois Deus provê como? Mandou os pastores, depois mandou os Reis Magos. E assim Deus foi provendo de acordo com a necessidade da Sagrada Família. Mas mesmo eles tiveram que passar por aquele... Imagina São José, todo confiante. Cheguei em Belém. Bom, Belém é tranquilo. Todo mundo me conhece, vou bater na porta. Leva um monte de não na cara. Igual Santa Elizabeth. Complicado, né, senhor? A gente que é homem sabe como é complicado. Você ter cuidar da menina que vai nascer e tal, e você não tem onde ficar. E você estava bem lá em Nazaré, com casa e tudo, e agora estou aqui a ver navios, né? Como é que vai ser um negócio desse? Né? Bom, aí veio o quê? Confiança. Na hora certa veio o recurso que Deus mandou. É assim que nós temos que fazer. Então, quando a gente se consagra a Nossa Senhora, está dizendo assim, eu quero me entregar totalmente a Nossa Senhora, meu corpo, minha alma, minha casa, para a Nossa Senhora cuidar. Eu sei que pode vir dificuldades, mas Nossa Senhora combaterá ao nosso lado e ela nos ajudará. E se a gente passar por alguma provação, é porque essa provação está sendo necessária para uma purificação nossa naquele momento. Mas se a gente confiar, a vitória virá. A vitória no céu, logicamente a nossa salvação eterna, mas também a vitória aqui nessa terra, para aquilo que a gente necessita para o dia de hoje. Por isso que nós somos rezar no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia. Então não é para pedir, tem que pedir o necessário. E Nossa Senhora proverá. E quando a senhora entra nas casas, eu vejo muito isso, né? Muitas pessoas recebem essas graças assim. Pede a Nossa Senhora e aí alcança. Mas por quê? Porque Nossa Senhora está provendo que aquela pessoa confiou e está rezando o texto dela. Então a gente vai coroar Nossa Senhora nessa confiança que Nossa Senhora veio para estender a mão para nós. Meus filhos, vossa mãe está aqui com as mãos estendidas para nos levantar e nos ajudar nas provações que nós estamos passando. A pergunta é, nós estamos com a mão estendida para Nossa Senhora? Essa é a pergunta. Então, se nós estamos com a mão estendida para Nossa Senhora, a gente vai coroar ela e dizer, sim, minha mãe, estamos aqui, vou lutar por vós. Vou lutar por quê? Pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Quando eu colocar o texto na mão de Nossa Senhora, estou dizendo, sim, eu vou rezar o texto todos os dias, para obter não somente a minha salvação, mas a conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro.